cada 8 minutos, uma criança é abusada no Brasil. 80% dos casos acontece em ambiente familiar e são nas relações próximas que os maus-tratos adquirem sua maior gravidade e frequência. Isso tem que mudar. Precisamos proteger a infância. As crianças e adolescentes precisam saber que suas partes íntimas não podem ser tocadas por outra pessoa. E se receberem algum toque ruim, deve ser falado para um adulto de sua confiança e que ela não tem culpa do que aconteceu. Não permita que tirem fotos de crianças e adolescentes com suas partes íntimas expostas. Jamais compartilhe qualquer imagem que exponha as partes íntimas de alguém. Brincadeiras e piadinhas sobre a sexualidade de alguém são destruidoras. Além disso, é crime. Fique atento aos sinais de alguém que pode estar sofrendo abuso. Sequelas físicas, marcas, dores, doenças sexualmente transmissíveis, sexualização exacerbada para a idade, alterações nas atividades fecais, condutas autoagressivas, baixa autoestima, tristeza, medo, ansiedade, perda do sentido da vida e ideação suicida. Se perceber algum desses sinais, não fale com a criança sobre suas hipóteses. Ofereça um diálogo de segurança e acolhimento. Ouça e acredite nela. Então você pode pedir ajuda ao Conselho Tutelar da região, o Disque 100, as redes públicas de proteção à criança e adolescente. Encaminhe para tratamento médico e psicológico com emergência. É possível transformar o ciclo de violência num ciclo de proteção e amor. Por um mundo sem abuso. Muito boa tarde, o Band Mulher está começando e nós abrimos o programa de hoje trazendo um assunto que merece ser discutido: o abuso sexual infantil. Coação, manipulação, medo, uma realidade vivida diariamente por milhares de crianças e adolescentes. Uma crueldade que precisa ter fim. Eu recebo a advogada Glaudinéia Soares, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a delegada Fernanda Fernandes, assistente social Selma Chagas, diretora do Departamento dos Direitos da Mulher, e a psicóloga Cláudia Mello. Sejam bem-vindas. Delegada Fernanda Fernandes, muito obrigada mais uma vez. Meninas, sejam bem-vindas. A delegada está com a gente nessa luta, nós estamos com você nessa luta com relação ao direito da mulher, ao direito da criança. A gente precisa sim levantar bandeiras com assuntos realmente relevantes, sabe? Semana passada eu falei que muita gente levanta bandeira muitas vezes por assuntos que são sérios, mas muitas vezes não tem a relevância de, por exemplo, um abuso com relação a uma criança que vai levar para uma vida inteira um trauma seríssimo e a gente precisa explicar, a gente precisa passar para as pessoas o quanto é importante essa observação, esse cuidado. Delegada, quem é responsável por salvaguardar os direitos de uma criança? Bom, a gente tem vários órgãos, né, para isso. Por exemplo, lá na DEAN Caxias, a gente faz muito registro, né, de criança e adolescente vítima não só de abuso sexual, mas também, às vezes, de violência doméstica, né? E a DEAN Caxias, ano passado e esse ano, né, a gente fez 3 operações contra a pedofilia, né? A última operação, e somando as 3 operações, a gente totalizou 50 autores, né, 50 pedófilos já, né? Então, a gente vem vem atuando em Duque de Caxias, né, já ali contra o abuso sexual de criança e adolescente, porque em Duque de Caxias, além de a gente estar no topo do ranking da violência, a gente também está no topo do ranking do abuso sexual, né, de criança e adolescente. A gente tem inúmeros órgãos lá, a gente tem o Conselho Tutelar, está aqui a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, né? Enfim, a gente tem a promotoria também da infância e juventude, né? A gente tem vários órgãos ali de acolhimento para essa criança, né? A gente tem o hospital infantil, que recebe os relatórios psicológicos também, e tratamento psicológico. Falando em relatórios psicológicos, Cláudia Mello, o que acontece com a cabeça de uma criança que não tem a sua ingenuidade, a sua pureza respeitada? É um nó. A criança, quando ela percebe que o toque foi diferente, que o beijo foi diferente, que o abraço foi diferente, a criança ela bloqueia as emoções. Então ela começa a olhar para o adulto de uma maneira muito distorcida, né? Ou um olhar, às vezes, mais sexualizado, ou um olhar de afastamento. Ou ela se aproxima demais, ou ela se afasta demais. Ô Cláudia, um adulto que teve esse problema na infância,
muitas vezes ele não tem consciência que o que viveu reflete no seu comportamento atual. A gente fala que alguns traumas, ele não vem para a consciência, né? O cérebro ele tem o poder de registrar o toque, né? Acho que a gente até falou aqui um pouquinho nos bastidores sobre a troca de fralda. Vamos imaginar, né, que um pai troque ali a sua filha ou o seu filho e em algum momento esse tio está por ali e resolve ajudar. Só que esse tio, na troca de fralda, ele vai tocar diferente aquela criança. E a criança sente, ela percebe que foi tocada diferente. E isso ela leva para a vida adulta. Esse medo do toque, esse medo do abraço. E ele, às vezes o adulto não consegue nem entender por que ela é assim, tão resistente ao toque ou por que desconfia tanto das pessoas. E às vezes num processo de terapia, compreendendo toda a sua história e seu histórico, isso começa a vir à tona porque o adulto já está preparado para receber essas informações. Muitas pessoas se sentem melhores quando elas falam no assunto. A Xuxa, por exemplo, que não tem muito tempo, abriu o jogo e contou que foi abusada. Tininha, você tem esse vídeo para mostrar pra gente? Ok, vamos ver? Você, há um tempo atrás, você revelou a história do abuso, né, que você sofreu. Você nunca tinha falado pra ninguém? Você Nem nunca pra tinha minha falado família, com a tua filha? não. Ninguém da tua família? Eu tinha falado com a Sasha, eu não tinha falado com a minha mãe, eu não tinha falado com meus irmãos. E aí, quando eu resolvi falar, porque eles queriam que eu fizesse a campanha do Disque Denúncia, o Disque 100. E aí, eu achei que se eu não tivesse um posicionamento, tipo, por que estou fazendo isso? Eu não queria fazer uma campanha de vou vestir uma camisa, Disque 100, sem entender o porquê. Aí eu achei que eu iria ajudar muito mais as pessoas se eu falasse sobre o assunto com mais riqueza, com mais propriedade. Te fez bem falar disso? Nossa, tu não sabe o mal que me fez. Eu vomitei, passei mal, porque algumas pessoas não acreditaram, acharam que eu estava fazendo para aparecer. E foi alguém conhecido da família? Foram algumas pessoas. Mais de uma pessoa? Foi. Eu tinha 4 anos quando começou e 13 anos quando parou. Xuxa, foram 9 anos de abuso. Com pessoas totalmente diferentes, uma atrás da outra. E você nunca falou isso pra ninguém? É uma coisa assim que... O que eu perguntei para minhas 2 irmãs se isso tinha acontecido com elas. E elas falaram que não. Então, eu não sei te dizer o porquê que aconteceu comigo. Justo comigo. Você falava isso, você se perguntava, por que eu? Por que justo eu? Assim, eu devia ter 3 ou 4 anos de idade e eu acordei com a sensação, não era sonho, e que aconteceu. Pois é, eu me lembro que na época, né, ela até foi criticada, né, nas redes sociais, estavam dizendo que era sensacionalismo, como a mesma citou agora, e a resposta dela às críticas foi a seguinte, que se ela estivesse ajudando pelo menos uma única criança que estivesse passando pelo que ela passou, ela já teria feito a parte dela, né? É uma corajosa, como outros famosos que nós vamos mostrar agora nesse vídeo. Imaginar uma vida normal após algo terrível como o abuso sexual na infância é difícil. Porém, muitas celebridades estão aí contando suas histórias e provando para o mundo que superaram seus traumas e são felizes e realizadas. Como é o caso da Cláudia Gimenez, abusada aos 7 anos de idade, da cantora Pitty, que foi abusada pela própria empregada, e do ator José de Abreu, abusado aos 12 anos por um padre. Esses e muitos outros servem de inspiração para nós. Glaudineia, quer dizer que na maioria das vezes o abusador é alguém próximo? Ou um vizinho, alguém da família, ou alguém que tem acesso à família e que os pais confiam, né, para ele ter acesso e chegar à criança. Gardênia, primeiramente eu gostaria de parabenizar o programa pela iniciativa, porque isso é um serviço de utilidade pública. Você está emocionada, visivelmente emocionada. Eu sempre falo aqui... Porque sempre me toca. Pois é, eu sempre falo, Glaudineia, e confesso, gente, eu estou fazendo aqui essa pauta, fico arrepiada todas as vezes que eu escuto, que assim, eu gostaria de não ter que falar, eu gostaria que o nosso mundo não tivesse esse tipo de problema. Porque eu sou mãe, eu não consigo conceber que um inocente, uma criança em formação, uma cabecinha ainda com tantos sonhos, tantas coisas lindas, porque a criança é muito inocente, que vai um adulto e tem essa capacidade de molestar.
E essa emoção me veio porque nós vivenciamos isso esse final de semana, no domingo, onde uma mãe nos procurou que o pai abusou de uma adolescente de apenas 13 anos. E aí me veio à memória, porque infelizmente os abusadores têm de ser de pessoas próximas a essa criança, de confiança dessa criança e até mesmo dos pais. Um vizinho, um amigo próximo. Então devemos ter cuidado com nossos filhos. E o primordial disso tudo é que nós conseguimos atuar imediatamente, porque nós temos, em Caxias, nós trabalhamos em rede, nos comunicamos rapidamente. Então, tão logo eu tomei conhecimento, eu encorajei a mãe a denunciar, porque tem isso também. A mãe, às vezes, ela estava se sentindo culpada pelo fato, ela falou assim, mas eu deixei ela ir para a casa do pai, eu estou me sentindo culpada, porque ela é separada. E eu falei assim, você não tem culpa nenhuma disso. Ele que é um monstro, né? Exatamente. Porque como que você vai não deixar a sua filha e a casa do pai? Ele que é um monstro, é um doente, né? Uma pessoa que precisa de tratamento, porque não a mãe que seja culpada. Nós encorajamos essa mulher, acolhemos essa mulher, essa mãe, e entrei em contato imediatamente, porque lá nós nos comunicamos, no Duque de Caxias, nós montamos a rede, a comunicação é muito rápida entre o Ministério Público. É uma equipe multidisciplinar com relação à violência, rápido. tanto contra, né, a violência contra a mulher, quanto também a criança. E por isso que eu sempre as convido, gente, lógico que aqui o estado inteiro está representado através dessas bravas mulheres que eu sou fã, que fazem um trabalho lindíssimo em Duque de Caxias. Eu sou fã de vocês. A delegada, gente, coraçõezinhos. Deixa eu chamar o intervalo e depois do intervalo, delegada bonita, danada, trabalha né, brava. sábado, domingo, eu queria ser uma formiguinha para na hora que ela tá lá, brava, lá autuando, assim, eu tá do lado só olhando, delegada. Me convida qualquer dia. Sim, claro. A gente vai pro intervalo, é um assunto sério, eu brinquei um pouquinho para descontrair, né, pra gente, mas a gente vai voltar. Durante o programa, a gente vai debater, vai dar dicas de como você ficar alerta, porque é muito sério. Eu sempre penso assim, eu não posso confiar. Né? Lógico que a gente não pode viver ali desconfiando, mas assim, não deixar o seu filho ainda pequeno ir ao banheiro sozinho, local que você não tenha, né, não conheça muito bem, acompanhar, deixar na calçada brincando sozinho, não pode, gente, tem que ter cuidado para não facilitar. Depois do intervalo a gente continua com esse assunto, tem muitas dicas hoje no Band Mulher ainda para você e na hora do café nós vamos encerrar com muito samba no pé, com a bateria da Escola de Samba Renascer de Jacarepaguá. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta hoje no quadro A Voz da Mulher. Estamos falando sobre o abuso sexual infantil. Eu converso com esse time de mulheres que fazem um trabalho incrível em Duque de Caxias. Já falei no bloco anterior, elas estão nos representando. Quando eu convidei a delegada Fernanda Fernandes para estar sempre aqui comigo, é porque eu participei do fórum, né, da violência contra a mulher em Duque de Caxias. Debatemos lá, conhecemos histórias de mulheres que viveram verdadeiros, assim, holocaustos, né? Porque eu não consigo conceber como que muita gente aguenta
tanta coisa, muitas vezes por medo de sair de casa, muitas vezes por não ter como fazer, não ter como se virar, mas a gente tem dado o norte e principalmente nessa cidade, eles têm feito um trabalho assim maravilhoso, desde o início até o final para encaminhamento, inclusive tratamento da cabeça desses homens que são agressores. Agora, com relação ao abuso da criança, né, a Selma, eu gostaria que você começasse comentando com relação à nossa tabela ali das estatísticas de abuso sexual infantil no Brasil. E é muito sério, né? É assustador, né? Hoje, eu sou diretora do Departamento dos Direitos da Mulher, que é um departamento que acolhe mulheres vítimas de violência que muitas vezes vêm acompanhadas das suas filhas, que são meninas que também sofrem violência doméstica. E quando eu vejo esses números, o que me deixa arrepiada, né, e assustada é que me faz recordar de um período, Gardênia, que eu fui diretora em escola em Duque de Caxias. Uhum. E uma das escolas nas quais eu atuei era uma escola referência no município em crianças especiais. E eram casos assustadores de crianças especiais, autistas, meninas com síndrome de Down, que eram abusadas por pais, por avós, por tios, por amigos das mães. E em muitos casos, Gardênia, o que mais me deixava estarrecida era alguns casos com consentimento das mães. O que me deixava mais assustada. Porque, como nós falamos anteriormente, quando você tem um filho, né, nós idealizamos que a criança cresça, seja saudável, que tenha uma vida feliz. E você, quando se vê diante de um fato desse, de uma criança especial, que precisa duplamente de cuidado, a criança ser abusada, é assustador. Como algum de vocês, fiquem à vontade, quem vai me explicar como que uma criança é abusada com o consentimento da mãe? É difícil acreditar, mas a gente tem muitos casos. A gente tem muitos casos, inclusive, de subnotificação, de cifra negra de abuso sexual de criança e adolescente, porque a mãe não vai. Às vezes a filha conta para a mãe. Cifra negra? É a subnotificação. O que significa? Não vai à delegacia fazer o registro. Então a gente não sabe que esse crime existe. Por quê? Porque a vítima conta para a mãe não acredita e não vai à delegacia. E aí a vítima desiste de falar, porque ela acha, bom, ninguém vai acreditar mesmo, continua Se a minha sendo mãe abusada. não acreditou, né? Alguém não vai acreditar. A gente tem muitos casos, às vezes, de um outro parente que mais pra frente fica sabendo e que leva à delegacia, que aquela vítima já está sendo abusada durante anos. Né? Então, isso é mais comum do que a gente imagina. Delegada, comenta esses números pra gente, por favor. Esses números aí, né, são números até que a gente recebe muito na DEAN Caxias, né? 72% das pessoas estupradas são menores, isso aí a gente tem lá cotidianamente. Diariamente eu recebo casos de estupro de vulneráveis, né? Que são abusos sexuais abaixo de 14 anos. Né? Então isso aí pra gente é rotina da DEAN Caxias, né? Trabalhar com isso. Por isso que a gente vem fazendo aí, né, operações contra a pedofilia. Muitos casos de crianças, né, que são vítimas hoje por redes sociais, né? Elas começam a ter livre acesso às redes sociais porque os pais deixam. Né? E aí esse pedófilo cria um perfil falso e através desse perfil falso ele começa a se comunicar com essa criança e com esse adolescente como se fosse uma outra criança ou um outro adolescente. E aí ela, quando viu, já mandou várias fotos íntimas, né? Já gravou vídeos e aí às vezes descamba não só da pedofilia como para estupro virtual, para uma extorsão virtual, né? Enfim, ali a gente tem uma série de outros crimes que são praticados, né, pela internet. E aí o apelo que a gente faz, né, porque a gente tem que trabalhar com a prevenção, porque a pedofilia, o abuso sexual, ele é uma cicatriz na alma dessa criança, desse adolescente. Sim. Ele nunca mais vai se recuperar, nunca mais vai ser o mesmo, né? Isso aí, assim, você pode tratar, mas ser igual ele era antes, não vai ser nunca mais. Então a gente tem que prevenir, né? E a gente tem inúmeras formas de prevenção, né? Então a gente tem que trabalhar com essa prevenção. A pedofilia virtual, né, uma prevenção que a gente tem é dos pais começarem a monitorar, fiscalizar essas redes sociais. Né? Primeiro que criança não pode ter rede social, tem uma idade limite, né, e a idade limite não permite que criança tenha. E tem inúmeras crianças com redes sociais. Sim. Né?
Então, quando a gente vai em eventos, né, em palestras em escolas que a gente pergunta, quem tem rede social? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo tem acesso. Todo né? mundo tem acesso. Sem que os pais acompanhem. Né? Sem que os pais acompanhem. Pode até ter Exatamente. no celular do pai e da mãe, para a mãe entrar, né, ter acesso junto, ter a senha, ter acesso às mensagens, para saber se troca mensagem com alguém. Exatamente. Tudo isso, porque ele chega a uma idade, o meu está fazendo 10 anos, eu quero, todos os meus amigos têm. Ok. Está no meu celular, o Instagram dele é compartilhado com o meu, eu que recebo as mensagens e que respondo as mensagens. Agora, você deixar uma criança de 10, 11, 12 anos, sei lá, com acesso à rede social, realmente você está pedindo exatamente, porque é um mundo que está ali se abrindo para alguém que não tem ainda estrutura para saber como lidar, não é? Eu faço uma analogia que eu digo que é uma arma na mão da criança, né? Que ela pode ser vítima ou adolescente infratora, né? Porque é muito fácil ser vítima ou praticar ato infracional pela internet, né? Então, assim, realmente a gente precisa de uma prevenção aí, de uma fiscalização dos pais. Ô, Cláudia, a gente tem um dado ali que 68% ocorre em casa. Absurdo. O que uma pessoa que suspeita que um filho, né, está sendo abusado deve fazer? Porque a criança deve dar sinais. Sim. Não é possível que ninguém perceba. Porque você tem o seu filho super saudável, feliz, vivendo o que ele tem direito de viver. Daqui a pouco alguém vai lá, abusa. É lógico que o psicológico dessa criança começa a mudar e a partir daquele momento a criança deve dar sinais. Sim. Como perceber e como agir? Em primeiro lugar, eu penso que nós precisamos respeitar os sinais, a nossa intuição. Sabe, quando você percebe uma situação que você fica meio assim, desconfortável, vê um pensamento que você fica, caramba, como é que eu posso pensar isso dessa pessoa? Como é que eu posso imaginar tal coisa? Calma, respeita o que você pensou. Porque só se você for uma pessoa paranoica que fica pensando qualquer coisa de qualquer pessoa. Com relação, você usou uma palavra paranoica, né? A gente não pode generalizar nada. Não. Temos padrastos maravilhosos que são muito mais pais do que muitos pais, porque temos exemplos de pais também que abusam. Sim. Agora, olha lá, 12% são abusados pelo pai ou padrasto, né? Sim. E que para a mãe deve ser também, para aquela mulher deve ser assim, uma violência psicológica absurda. Você tem o seu esposo, seja o pai ou padrasto, e daí você suspeita que o homem que você ama, que você escolheu, porque ninguém casa, ninguém constitui família para desfazer, está abusando do seu filho. É você perceber, essa criança realmente ela vai sinalizar alguma coisa. Até esse homem ele vai sinalizar alguma coisa. Quais são os sinais que essa criança... Da criança. Ou a criança ela começa a ficar muito ansiosa, ou ela fica mais reservada, ou ela começa a ter uma compulsão alimentar, começa a ingerir muita coisa fora de hora, o nível de agressividade aumenta, essa criança fica hipersexualizada, ela fica muito atenta às questões sexuais, ela verbaliza, ela pesquisa, ela aponta. É muito comum também essa criança começar a se autoflagelar, né? Alguns começam a se cortar, enfim. São tantos sinais. Eu acho que assim, a questão quando os pais não percebem... O abusador também dá sinais, Cláudia? Sim. Quais são os sinais de um abusador, por exemplo? Vamos pensar, quando a gente para conversar com essa mulher, quando ela traz o relato, aí você fala assim, o que aconteceu? Você percebeu alguma coisa diferente? Aí a pessoa começa a buscar as peças, que é um quebra-cabeça. Sim. Eu lembro que no mês passado, ele estava assim tão, sabe, toda hora me procurava, tipo assim, com um tesão acima da média, ou estava ausente demais, estava muito fechado, ou sempre criava uma situação para a gente brigar e ele se reservava. Sempre tem alguma coisa que você percebe que essa pessoa vai sinalizar de alguma maneira. A questão que eu penso que as relações estão tão rasas que a gente já não tem mais tempo para conhecer o outro. Então a gente vai levando, as coisas mudam e a gente não sei o que aconteceu. Esteja atento a quem está com você, fique atento aos seus filhos, respeite o que o seu filho está falando,
ouça aquilo como verdade. Se não for verdade, ok, mas naquele momento acolha como verdade. Verdade. Né? Então a gente tem que respeitar. Porque muita gente trata a criança sem respeito, né? E criança merece ser respeitada. Agora eu vou chamar a atenção para uma outra questão que tem colaborado muito para os crimes de abuso, que é a erotização infantil. Obviamente não há nada que justifique esse abuso, mas hoje nós vemos cada vez mais pais e mães ou responsáveis incentivando as crianças a se adultizarem precocemente. Muita maquiagens, roupas, salto alto. Outro dia eu vi uma menininha pequena, salto alto já. Criança é criança e não deve ser tratada ou incentivada a se comportar ou se vestir como adulto. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, tá? Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta falando sobre abuso sexual infantil. Eu continuo aqui com essas mulheres que fazem um trabalho lindo. A gente está falando para que você fique bem atento. No bloco anterior, eu comecei a falar sobre a erotização infantil, que é algo real nos dias de hoje, né? Que é um perigo também que preocupa aqueles que defendem uma educação saudável para a criança. Nós vamos entender do que a gente está falando agora. Vamos ver. Crianças são alvos fáceis e não é de hoje que algumas propagandas e programas de TV tentam fazer suas cabeças, convencendo-as que pode ser algo que ainda não são, adultos. Um problema conhecido como adultização infantil, um dos maiores problemas gerados pela publicidade, comprando coisas que vão desde smartphones a maquiagens. Tem acesso a conteúdos inadequados que podem trazer consequências como a violência, a exploração sexual, gravidez precoce, entre outros. Delegada, quem é que está envolvido nesse processo, né? Quando a gente fala, lógico, tem coisas inocentes. Maquiar uma menina, eu maquio. Qual é a mãe que não pega uma maquiagenzinha, tá brincando, faz um penteado diferente e tal? Mas tem situações que a gente faz com a maior ingenuidade para brincar, porque elas gostam. Qual a menina que não calça o salto da mamãe e sai caminhando pela casa, que não pega o colar e acha bonito? Lógico, faz parte do nosso universo. Só que erotizar, a musiquinha legal que todo mundo vai na balada e tem duplo sentido, né? Você desde pequenininho ouvindo, quem é o responsável depois por isso? É muito complicado, porque a gente tem que, e isso é cultural, né? A gente tem que bater, né, na tecla de que criança não namora, que criança é criança, né? E a gente não é, quando a gente fala que isso contribui, né, para, por exemplo, para a escolha do pedófilo, né? Na pedofilia virtual, o pedófilo ele escolhe a vítima. Então ele entra nas redes sociais, ele olha as fotos, aí tem foto de biquíni, tem foto mais sensual daquela criança, daquele adolescente. Aquele pedófilo está escolhendo aquela criança, aquele adolescente para ele, né, se relacionar. Então, isso também tem que ser evitado. Essa exposição exagerada, né, não só nas redes sociais, mas também, né, na vida real, isso tem que ser evitado e tem que deixar muito claro para a criança, né? Que criança é criança, adolescente é adolescente. A gente tem que viver as fases, né? E os pais têm que realmente prestar atenção nisso, né? Porque, como a Cláudia estava falando, a criança dá sinais, o abusador também dá sinais. Existe relação de fato entre essa erotização e os abusos ou não? Eu acho que a erotização acaba acelerando a escolha do pedófilo por aquela vítima. Né? Então ele olha assim, ó, né, aquela vítima que já tem um corpinho, que ele olha e fala, bom, é uma vítima que eu vou me relacionar. Né? Às vezes é uma criança, né, que está vestida como, né, uma adolescente, está sensual. Né? Então, chama atenção no primeiro momento daquele pedófilo, né? E ele sabe que é uma criança, mas ele já começa a despertar interesse ali, né, em se relacionar com aquela criança. E aí, isso aí acaba acelerando o processo de escolha do pedófilo por aquela criança. Claudinéia, quais são realmente os perigos reais, né, que a gente pode falar, imagináveis? Ardênia, infelizmente, nossas crianças e adolescentes têm aumentado muito o índice. E a rede social é um perigo muito grande para essas crianças e adolescentes. E quando nós falamos aqui da subnotificação, eu gostaria de esclarecer um fato muito importante em relação a isso.
A Constituição, ela fala que é um direito da sociedade, da família e do Estado. Então, ainda, eu gostaria de deixar para os telespectadores que ainda que a família não faça essa denúncia, qualquer pessoa, qualquer cidadão que tenha um conhecimento de fato neste sentido, deve denunciar. É um dever de todos somos todos responsáveis. nós somos responsáveis. É o nosso futuro, não Então é, gente? exatamente. Então a importância desse programa aqui é de levar para a sociedade, para o público, de que todos nós temos responsabilidade na proteção integral de nossas crianças e adolescentes. Somos responsáveis, não, que a Constituição é muito clara nesse sentido. Selma, após uma situação traumática dessas, né, que uma criança enfrenta, como que é feito o acompanhamento? Então, num primeiro momento, ainda falando sobre a questão dos sinais que a criança dá, eu como educadora também, eu penso que a escola tem também um papel muito importante. Porque em alguns casos, a mãe trabalha o dia inteiro. Né? E a mãe, ela passa mais tempo fora de casa do que no convívio com a criança. E a professora ou o professor estão ali em contato com essa criança. E ali na sala de aula essa criança dá sinais. Né? Ali essa criança mostra o comportamento que a Cláudia sinalizou, um comportamento, em alguns casos, arredio. Em outros casos, a criança se automutilando. Em alguns casos, a criança deprimida, a criança chora muito, a criança não gosta que toquem nela. Então, são sinais de alerta que o educador tem que levar em consideração e, partindo desses sinais, acionar a rede de atendimento à criança e adolescente que existe. Caso de suicídio, né, tem aumentado sim. muito por conta dos abusos das violências sexuais sofridos por nossas crianças e adolescentes. Por isso veio a lei aí, 13.829, determinando a comunicação compulsória das escolas, de crianças que tem que conhecer, está se automutilando. Então agora a escola tem essa obrigação de notificar compulsoriamente o conselho tutelar para que seja tomada as providências, e sem prejuízo de comunicar à autoridade policial, para que o agressor seja punido. Então, é um papel muito importante, porque esse aumento do suicídio que tem ocorrido em nossas crianças e de nossos adolescentes é um absurdo. É por conta também do aumento também que as nossas crianças e adolescentes estão sofrendo, são vítimas de abuso, de violência e de exploração. As escolas estão preparadas? Pelo menos no município nós temos que fazer políticas públicas. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tem um papel muito importante, que é um órgão de controle autônomo e que desenvolve políticas públicas. E nós, como trabalhamos no sistema de redes, nós vamos até as escolas para poder palestrar, informar. Não é uma educação sexual, falando do sexo, mas ir levar para a criança e para o adolescente, para eles detectarem quando estão sendo vítimas de um abuso ou de uma violência. Nós acabamos de fazer agora, em dezembro, uma atividade no Teatro Raul Cortez, que deu mais de 400 adolescentes, e que nós falamos para esses adolescentes como detectar uma adolescente que está num relacionamento abusivo, porque ela começa também a namorar, entendeu? E muitas vezes não tem nem noção, não tem a noção real do que é um amor de verdade, do que é um relacionamento saudável, né? Exatamente. Delegada, com relação, né, a políticas públicas, estamos preparados para essa situação? Segurança? Eu acho que a gente tem que investir mais na prevenção, né? A gente ouve pouco, né, se falar de prevenção e muito na repressão. Precisamos fazer mais campanhas para alertar? Precisamos fazer mais campanhas, porque toda vez que eu vou até uma escola ou chego num evento, por exemplo, a GAU ano passado também fez um evento lá, né, também para quase 600 crianças e adolescentes, que a gente falou sobre pedofilia virtual. Quando eu perguntei quem aqui adiciona estranho, todo mundo levantou a mão e adiciona estranho, adiciona desconhecido nas redes sociais. Né? Isso aí é um prato cheio para o pedófilo. Né? Quando você adiciona um perfil falso, né, um desconhecido, você está adicionando uma pessoa que pode ser, né, qualquer pessoa, você não sabe quem está ali atrás. Então, isso aí a gente precisa bater nas campanhas,
né, campanhas mais educativas, não só falando da pedofilia real, como também da virtual, porque a virtual se torna real, né, e também é um abuso para aquela criança. Né? Então, a gente tem que trabalhar muito com a prevenção, porque é o que eu falo, depois que a criança foi abusada, nada vai retornar ao que era antes para essa criança. Né? Então, eu recebo vítimas então, lá... Então, precisamos trabalhar com prevenção. Prevenção. Eu recebo vítimas lá que anos depois chegam na delegacia que às vezes bloqueiam lá atrás um abuso sexual que vem depois de 20 anos fazer um registro. Com relação à classe social, há uma estatística ou não? Em todas as classes nós temos esse tipo de abuso? Todas as classes. Há um índice maior, infelizmente, na classe de pessoas mais pobres. Infelizmente. Mas a política pública, ela só é eficaz, Gardênia, se nós trabalharmos em conjunto. Tem que estar lá, nós procuramos ter contato, nós temos tanto a promotora de justiça, a doutora Ana Carolina, a doutora Juliana, que é a juíza da Vara da Infância e Juventude. Nós nos falamos, eu enquanto presidente do Conselho Municipal das Crianças, nós nos falamos, porque é importante nós nos comunicarmos e desenvolvermos políticas juntos e em conjunto, porque senão a gente não consegue progredir, né, nesta temática, que é justamente, aumentou o índice de registro de ocorrência? Pode ter aumentado, mas está aumentando. Sim. Porque nós estamos encorajando a denunciar. Olha, eu quero agradecer muitíssimo, né, o tempo de vocês aqui com a gente. Quero mais uma vez falar para vocês que o programa está aberto, que nós temos esse compromisso com a sociedade, porque de nada vale eu estar aqui todos os dias, de segunda a sexta, no ar, e não ter um compromisso, principalmente com as nossas crianças, que são o nosso futuro, que merecem ser respeitadas, merecem ser amadas. Então, vocês são sempre convidadas. Conte com a gente para os eventos. Vocês fazem um trabalho incrível. Eu sei que os índices do ano passado, com relação à violência contra a mulher, eram bem mais altos. Com relação à doutora, a delegada falou aqui muito bem, o número de registros realmente aumentou. Porque estão denunciando. E denunciando a gente vai poder combater, né, essas pessoas que não respeitam mulheres, não respeitam crianças, que não podem ficar soltas aí como se nada estão fazendo. A gente precisa realmente enquadrar, não é, delegada? Evitar a impunidade. Evitar a impunidade. Eu quero agradecer, são sempre bem-vindas e me passa a agenda lá que a gente vai estar juntinho, tá? Esse ano inteiro. Nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco tem Hora do Café com a Renascer de Jacarepaguá. Aguardo você, até já. Dá licença, mãe senhora, essa dor que sinto agora não me deixa outra saída. Dói no peito, a inspiração perdida, no pedido que implora pelo santo amor à vida. Eu tô pra baixo, mais caído que espinha. Requem ela sem um facho de razão. Chama de fechar a porta e a canela e pus cancela no meu coração. Ê, mulher maravilhosa brasileira, nossa rainha de Andara, seja bem-vinda. Gente, que espetáculo, hein? Samba no pé. A gente volta esse bloco ao som da Renascer de Jacarepaguá, escola fundada em 1992, sediada no bairro do Tanque, em Jacarepaguá. Vamos sentar com a gente, conversar? Estou aqui também com o Leonardo Bessi e o Rafael Acosta. Sejam bem-vindos. E aí, carnaval já chegou, né?
Com certeza, virou o ano, já estamos respirando o carnaval. Rapidinho. Aliás, vocês respiram O o ano carnaval o ano inteiro. Muita gente se engana quando acha que é só no carnaval, né? O ano inteiro produzindo as fantasias, o ano inteiro gerando empregos, o ano inteiro fazendo um trabalho social nas comunidades, enfim. O carnaval é uma máquina que é muito bem-vinda e não para, que só traz energia boa pra gente, uma festa linda, né? Com certeza, a gente trabalha o ano inteiro por esse momento de alegria para o povo, né? E às vezes as pessoas acham de fato que a gente só existe naquele momento do carnaval, mas acaba o carnaval, a gente já está pensando no outro, já começam os ensaios, eventos na quadra, interação com a comunidade, que é muito importante, cursos, várias ações sociais que acontecem nas quadras das escolas de samba no Rio de Janeiro. Agora, a Renascer de Jacarepaguá é uma escola relativamente nova, só que vocês vieram para ficar, né? Com certeza, com certeza. Conta pra gente um pouquinho dessa história. A Renascer, ela é do bairro do Jacarepaguá, ali próximo ao Tanque, né, ao Lago do Tanque. Ela é oriunda de um bloco chamado, se eu não me engano, Bafo do Bode, né? E aí, ela, em 92, se tornou a Renascer Jacarepaguá, que a gente conhece aí. Uma escola que já esteve no grupo especial no Carnaval de 2012. E é uma escola que vem ano a ano trazendo grandes sambas, grandes enredos. Uma comunidade muito alegre, muito feliz, né? E eu, particularmente, meu primeiro ano na escola. Mas você veio do Salgueiro, não foi isso? Isso. Como é sair do Salgueiro e vir para uma escola novinha com esse frescor, né? Porque se a gente comparar com relação a tempo, né, de escola, você está em uma escola bem novinha. Conta pra gente dessa mudança. Eu tive no Salgueiro durante 8 carnavais. Na verdade, Salgueiro é minha história de vida, né? E ano passado eu tive no Carnaval de São Paulo, onde eu continuo também, na Tucuruvi, em São Paulo. E a Renascer foi a escola que me abriu as portas aqui no Rio de Janeiro para retornar ao Carnaval do Rio. E eu fiquei muito feliz pelo que você falou, uma escola jovem, Sim, que tem uma tradição de sambas belíssimos. Pelo menos nos últimos 10 carnavais, são sambas marcantes, sambas premiados por notas máximas. O samba desse ano o samba enredo, fala sobre as benzedeiras, é isso? Exatamente, conta a história das rezadeiras, que traz uma memória afetiva pra gente muito grande. Quem vive em subúrbio, em comunidade, Sim. sabe muito bem o que é isso. Você tem uma espinhala caída, uma criança com o ventre virado, uma série de mal olhado, né? Uma série de coisas, quebranto, né? E aí tem aquelas senhorinhas que rezam, né? Às vezes sem cobrar nada, pelo prazer de ajudar. Que a verdadeira caridade é essa, sem pedir nada não é cobrado, em troca, não é né? cobrado. E fica a dica aí, isso é importante. É verdade. A gente tem na benzedeira, na rezadeira, um facho de esperança para quem está doente naquele momento. Então a gente fica muito feliz de poder trazer esse enredo para o Carnaval de 2020. Rainha Dandara, qual é o papel, né? Você na comunidade, à frente de uma escola tão importante, qual é o papel de uma rainha de bateria? Porque muita gente acha que só é sambar, o que já é bastante difícil, porque tem que fazer uma apresentação muito linda na avenida. Mas qual é o papel de uma rainha durante o ano nesse trabalho? A rainha, como você colocou, não é só o sambar na avenida, né? No caso, eu faço questão de estar presente na quadra em todos os momentos, nos ensaios, quando tem apresentação da escola em algum lugar, né? Tá próximo do meu ritmista, tá próximo do meu mestre júnior, tentando ajudar no que a gente pode para a escola, né? Porque eu acho que a rainha não é só a beleza física e a apresentação na avenida, mas sim o que a gente pode fazer por trás disso, né? Eu acho que eu tô conseguindo ajudar dessa maneira. É um carinho enorme, né? Meu primeiro ano como rainha da bateria, né? O convite do nosso presidente Salomão para ser rainha da Renascer. Deixa eu mandar um beijo pro presidente Salomão e para a Sandra. Eu os conheci há um tempinho atrás, em um almoço em um restaurante. O nosso querido, saudoso Gleicon Muniz nos apresentou. Mandar um beijo a esse casal simpático, maravilhoso. Parabéns aí pela escola e pelo trabalho lindo. E com esse carnaval, né, o carnaval de dificuldade, nosso presidente Salomão está mostrando com toda a força, né, com toda a garra, botar a nossa escola na avenida, não só a Renascer, mas como a grande maioria das escolas do carnaval e principalmente as escolas do acesso, né, estão sofrendo mais com isso. E ele não deixou a gente esmorecer, né, em momento nenhum, mostrando que a união faz a força e, graças a Deus, a gente está conseguindo. E ele tem uma força muito grande da filha Tatiana, que é a grande guerreira aí que está movendo céus e terras para colocar a escola na avenida. Alô, Tatiana,
Nunca subestime o poder de uma mulher dessa escola. Nunca subestime, meu amor, hora nenhuma. Na escola também, não é, Dandara? Rafael, é verdade. A bateria, conta pra gente. Então, como que vem esse ano? Como é que está? O Mestre Júnior ele já vem trabalhando desde o ano passado, né? Ele foi inclusive premiado com o prêmio Sambanet de melhor bateria. E a gente que é da ala musical, eu junto com o Leonardo Bessa, junto com os cantores, cavaquinistas, violonistas, a gente vai desenvolvendo um trabalho que tem que caminhar bem lado a lado com ele, né? Porque a gente acaba fazendo parte, se misturando em vários quesitos, inclusive dentro do próprio quesito da bateria, de harmonia, na condução de samba enredo. Metade da escola está incluída nesse trabalho praticamente que a gente faz. Né? Isso é muito importante. E acho que já está bem entrosado, né? Porque agora ele veio na metade do carnaval passado. Nesse carnaval agora a gente já conseguiu fazer um trabalho mais estruturado, de base, um trabalho já de base. Né? Agora, um dos maiores espetáculos do mundo, né? Os desfiles no Sambódromo. A gente sabe que muitas vezes a bateria também faz coreografia. Deve ser bastante difícil, né? Conciliar, tocar, coreografar, ter a pressão também com relação à pontuação, ao horário. Tudo isso é muito difícil, assim como a participação da rainha ali, a apresentação, tudo conta, né? Tem toda aquela história da pontuação. Exatamente, tudo é pontuado e à medida que você vai fazendo a apresentação diante dos jurados, é muito importante você já estar com aquilo bem amarrado, porque qualquer erro é crucial. E hoje o carnaval é decidido no detalhe, sempre no décimo. Não tem mais nada. Agora, Dandara, tem umas coisinhas aí falando que você foi quem deu todo o bizu, assim, para Sabrina Sato ser rainha de bateria, foi isso? Sim. Sabrina entrou na Vila, né? Tem 9 anos, eu já sou musa da Vila. Tem 25 anos já de história com a Vila Isabel. E quando ela entrou na Vila Isabel, ela falou, preciso de alguém, eu preciso de você. E desde então a gente caminha junto aí. Agora voltou a ser rainha da escola, né, na Vila Isabel, e a gente caminha junto na Gaviões e na Vila. Uau, e ela maravilhosa, maravilhosa, né, Um ser humano assim incrível. Não, e a simpatia, o diferencial da Sabrina Sato. Carisma, sim. O carisma dela, ela é muito carismática, é muito simpática, né? Isso faz toda a diferença. Agora eu quero convidá-los para a gente conhecer a nossa diva de hoje. Vamos ver? Eu gosto de me vestir assim, adoro usar preto, roupa bem básica. Não sou muito de pulseira, cordão, essas coisas, brinco. Eu adoro cabelo colorido, azul, rosa, vermelho. Eu queria fazer aquele 2 cores, sabe? Que fica bem assim. Eu sou diva, #divano. Alessandrine, toda colorida. Adoro o cabelão vermelho. É isso aí, cada um com seu estilo. Nossa diva de hoje aqui no Band Mulher. A gente vai terminar com música, né? Claro. Com certeza. Nosso carnaval, Deus te benzo, eu que te benzo, Deus te cura. Inclusive, aproveitar a oportunidade, mandar um grande beijo para Dona Odília, que é a inspiração do nosso enredo. É uma rezadeira lá da cidade de Paulo de Fronten, né? Ela tem quase 100 anos. E ela ainda reza, é uma figura fofa, fantástica. Eu tive a oportunidade de conhecer, dá vontade de você abraçar e não soltar mais, que assim, de tanta coisa boa que ela transmite. Então, Dona Odília, um grande beijo. Esperamos a senhora. Na gravação, né? Exatamente. Espero a senhora no nosso desfile com a gente. Rafael, muito obrigada pela participação, Leonardo, Dandara, que o carnaval seja realmente incrível para renascer de Jacarepaguá, né? Que o nosso carnaval seja incrível. Muito obrigada pela presença aqui no nosso Band Mulher. E um beijo para toda a comunidade, né? Para todos vocês. Ainda vou lá conhecer, hein? Por favor. A quadra da escola, só dá um pouquinho. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vamos embora. Eu que te benzo, Deus que te cura. Salve o povo de Jacarepaguá. Eu, você, todos nós somos renascer e fim de papo. Tá bom? Tá bom. Vamos! Benza a Deus, meu caminhar, joga no mar toda feitiçaria. Sou renascer de
de Jacarepaguá, em nome do Pai e da Virgem Maria. Beza a Deus, meu caminhar, joga no mar toda feitiçaria. Sou renascer de Jacarepaguá, em nome do Pai e da Virgem Maria. Rezadeira, dá licença, Mãe Senhora, essa dor que sinto agora não me deixa outra saída. Dói no peito, a inspiração perdida, num pedido que implora pelo santo amor à vida. Eu tô pra baixo, mais caído que espinhela, ver quem dela ser um facho de razão. Já mandei fechar a porta e a janela, e pus cancela no meu coração. Toma olhado, só um galho de arruda, peço ajuda, folha de manjericão. Ó minha santa, rezendeira, minha cuida, você me cuida e me dá proteção. Aroeira, Senhor, aroeira, sentada à mesa, Mãe da brandura. Aroeira, Senhor, aroeira, é dela acesa copo d'água e reza por valeu.